Olá, eu sou a Renata Lemos. E eu sou a Paty Lisboa e esse é o Faça Acontecer. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso encontro com conteúdos de qualidade para te ajudar no seu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Renata, eu estou muito animada de estar aqui com você, porque eu tenho certeza que a gente vai promover muitos encontros bacanas. E o primeiro é esse aqui, o nosso encontro, né? A gente produzindo esse conteúdo juntas para quem está a fim de se desenvolver. Olha que bacana, né, Paty? A gente vem ensaiando isso há tanto tempo, né? O porquê eu faço acontecer. Vamos fazer alguma coisa de conteúdo. Porque a gente tem visto muitas coisas aí rolando na rede, mas ficava aquele desejo de compartilhar algo a mais, né? De levar um conteúdo, experiência, compartilhamento para os nossos ouvintes aí que vêm seguindo essa nossa trajetória. E o Faça Acontecer, ele veio com esse intuito. Para mim, o Faça Acontecer é um projeto para ajudar as pessoas a realizarem, né? Para ajudar as pessoas a fazerem acontecer e também fazer a diferença, tanto na sua vida profissional e pessoal. O que você pensa disso, Paty? Exatamente a mesma coisa, né, Renata? A primeira coisa que a gente já observa é nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia, como várias pessoas já fizeram acontecer. E muitas vezes justamente por buscar uma alternativa para sair dessa situação que no primeiro momento paralisou a gente, né? Então a gente já vê várias histórias de várias empresas que ficaram, né, no primeiro momento chocadas, achando que tudo ia dar errado e imediatamente o que as pessoas foram buscar? Recursos. Elas foram buscar quais são as competências, as habilidades para elas conseguirem reverter essa situação. E isso é muito bacana a gente refletir, porque a gente está vivendo um momento ímpar, né, no mercado, ímpar na nossa vida pessoal e profissional. E a gente tem visto pessoas que realmente paralisaram com tudo isso. E a gente tem falado muito de que, pessoal, os resultados só acontecem se a gente fazer acontecer. Não adianta a gente esperar as coisas caírem do céu. E tem gente que fala assim, eu vou esperar essa pandemia passar, eu vou esperar isso tudo passar para voltar ao normal. Mas a verdade é que a gente não tem mais um novo normal. A gente não tem um normal como era antes. A gente vai ter um novo normal e uma nova realidade. E quantas pessoas elas se descobriram e foram capazes de desenvolver habilidades nesse momento? Eu vejo empresas que criaram movimentos fantásticos, que foram capazes de inovar nesse momento. Mas também eu vejo aí empresas e profissionais que ficaram paralisados. E aí agora começa muitas vezes a se questionar o que é que eu poderia ter feito? Ou pior, Paty, colocar a culpa na pandemia. É verdade, né? Porque a gente, num primeiro momento, assusta muito, né? E não só nessa questão da pandemia, mas a gente tomar atitude. Muitas pessoas falam da questão que a gente tem dificuldade com a mudança. E, na verdade, a gente não tem dificuldade com a mudança. A gente tem dificuldade com o desconforto que a mudança provoca na gente. A gente passa por momentos de estresse, por momentos de instabilidade, às vezes até de frustração ao promover uma mudança. Então, fazer acontecer é, sobretudo, um estado mental que a gente tem. Da gente estar disposto a buscar a solução, a alternativa e focar no positivo. E quando eu falo isso, pode parecer, Patrícia, lá vem você com jargão, né? É piegas. Tem que focar no positivo. Gente, mas deixa eu contar pra vocês. Focando no positivo já é uma peleja. Imagina se a gente só focar no negativo. Então, o maior poder que a gente tem é o nosso estado mental. Para fazer acontecer, é importante a gente estar bem, a gente estar positivo sim, ou buscando o positivo que tem nisso. Mas, Renata, antes de você falar aí, eu já te interrompendo, eu queria que você contasse pra gente, né? Você que me convidou para estar aqui com você, pra gente construir esse projeto junta, que você contasse para essas pessoas que estão nos assistindo o que elas podem esperar do Faça Acontecer. O que a gente vai entregar aqui para as pessoas? Muito bacana, Paty. Então, assim, a nossa promessa, né, o nosso desejo de entrega é realmente um conteúdo que possa ajudar a fazer acontecer, né? A fazer a diferença, a partir para ação, sair muitas vezes desse momento de incerteza, não, de insegurança, porque incerteza é o momento que a gente está vivendo, a gente não tem controle sobre isso. Mas se sentir mais seguro, se sentir mais responsável e, principalmente, olhar as alternativas, porque existem. Né? Eu falo assim, como você falou da questão mental
isso é muito importante, porque o nosso pensamento, ele tá ligado diretamente ao nosso comportamento e às nossas ações, Patrícia. E eu tenho pessoas que se pensam, isso vai dar errado, isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. Sabe o que acontece? Ela fica com um sentimento de frustração, fica com um sentimento, né, de tristeza, enfim. E o seu comportamento, ele vai refletir isso inconscientemente. As pessoas não percebem isso, Patrícia. Então, o que eu quero que esse faça acontecer e que nós vamos fazer, já estamos fazendo acontecer, é levar para as pessoas esse movimento. Mostrar, né, que elas podem ser responsáveis por isso, que elas são responsáveis pelos seus resultados e que existem recursos para que as coisas aconteçam. Eu não tenho dúvida disso. Se a gente acredita em algo, né, se você me fala que você não acredita, que não vai dar certo, eu também acho que não vai dar certo. Mas se você acredita que vai dar certo, eu acredito em você. Então, faça acontecer isso. Acho que é um movimento de acreditar, de compartilhar e fazer as pessoas irem para um outro nível na sua realização, tanto pessoal quanto profissional. Paty, e você? O que você espera desse Faça Acontecer? Pois é. Eu espero que a gente consiga promover para as pessoas motivação. Que as pessoas vejam aqui no Faça Acontecer conteúdo, cases de sucesso, né? A gente trazer pessoas aqui interessantes para bater um papo com a gente, para contarem a sua trajetória, para dizerem o que elas fizeram, quais foram os obstáculos que elas enfrentaram, porque tudo, quando depois de realizado, parece muito fácil, né? É. Mas as coisas não são simples assim. Mas a grande questão é começar. E como essas pessoas começaram, o que elas conquistaram. Então, a gente trazer para cá coisas positivas e práticas para que as pessoas possam ver, se inspirar, aprender e, a partir daqui, inclusive, buscar outras alternativas. Eu quero que a gente traga aqui um motor para consiga fazer essa propulsão nas pessoas, né? Que quem está nos assistindo consiga se inspirar e ver, acreditar que é possível fazer acontecer. Ai, é isso mesmo. Olha que sucesso que vai ser esse projeto, esse programa, né? E vocês que estão aqui com a gente nesse primeiro episódio, né? Vai ser muito feliz a gente estar junto aí em todos esses episódios que a gente vai estar planejando com muito carinho, como a Paty falou, com conteúdos inéditos de compartilhamento de experiências para te ajudar a acreditar, né? Como que a gente falou aqui, acreditar que pode fazer acontecer. E você falou alguma coisa muito bacana, Patrícia, que é a questão da motivação. Eu falo assim, a motivação, as pessoas falam assim, eu não consigo me motivar, tá muito difícil, isso não vai dar certo. Pessoal, mas a motivação, ele é algo intrínseco, é o mover para a ação. E quando a gente não tem, né, um propósito, a gente não tem um porquê nas coisas que a gente faz, provavelmente a gente não se sente movido para agir. Então é muito importante, eu gosto muito da gente pensar um pouquinho nisso, porque aquilo que você falou, a gente quer, com esse projeto, com esse programa, ser uma mola propulsora para que as pessoas possam agir. E acreditar a partir das experiências de outros profissionais, de outros negócios, que é possível fazer. Afinal de contas, se o outro fez, por que eu não faço? E tem gente que pergunta assim, né? Ai, Renata, você tem sorte. Sorte? É aquilo que a gente combina, é aquilo que a gente comenta aí, aquele ditado. Todo mundo vê, né, os tombos que a gente leva, mas ninguém vê as pingas que a gente toma, né? Assim? É isso mesmo, Renata. Acha que você tá isso, você tá aquilo, mas o que você fez, né, para alcançar esse movimento? E aí, gente, e esse programa é um programa de fruto de muito trabalho, né? É fruto de muita persistência, é fruto de acreditar que num momento como esse, com tantas mudanças que a gente tem passado na nossa vida, que a gente quer levar algo que possa impactar e possa ajudar as pessoas realmente a fazer acontecer, né, na sua vida, tanto pessoal e profissional, porque a gente tem que cuidar, né, desse equilíbrio também, né, Patrícia? Com certeza, Renata. E é também fruto de muita coragem, né? Porque a gente sabe que nesse momento, que é a era do conteúdo, né? Que o conteúdo ele chegou realmente para ficar e se relacionar com as pessoas e a gente produzir coisas digitalmente, mas não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem que realmente buscar uma força para se expor, para se vulnerabilizar, para acreditar que é possível. Então, isso também faz parte da questão do fazer acontecer, né? Eu acredito
acreditar e colocar ali a minha vulnerabilidade a serviço de todo mundo, porque são muitos anos e muitos projetos que a gente já fez e já realizou, inclusive várias juntas, né, para minha alegria, que eu honro muito e agradeço muito a tudo que a gente já fez junto, né? Nesse mercado de treinamento e desenvolvimento, foi Renata que me convidou, foi Renata que foi a minha grande mestra mesmo, né? Então, é uma amiga querida, uma pessoa que eu admiro muito e que justamente por a gente ter uma parceria tão honesta, tão afetiva, tão verdadeira, a gente está aí junto há tantos anos, né? Eu toco meus projetos, você toca os seus projetos, mas a gente tem E nós sempre... tocamos os nossos projetos, né, Fati? Exatamente, Como é. faça acontecer. Ai, fantástico. Olha, muito obrigada aí, né, por essa dedicação. E a Pati, gente, também é uma profissional que quando a gente se conheceu, e eu lembro, Pati, que a gente foi num almoço, né? Eu estava dando um treinamento internacional com vários convidados e a Pati, não, eu quero almoçar com você, vamos conversar. E a gente acabou se unindo naquele momento, sei, né, muitos anos atrás. E a gente segue aí firme porque a gente acreditou que era possível, né? E hoje, quando a gente está fazendo esse lançamento desse programa, né, desse primeiro episódio, eu fico extremamente honrada também em poder estar do lado da Patrícia, construindo aí esse novo movimento do Faça Acontecer. E uma coisa muito importante, Paty, que a gente estava falando da vida pessoal e profissional, a gente vê que agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas têm tido muita dificuldade, né, em lidar com esse equilíbrio. E o Faça Acontecer também tem a ver com isso, né, em fazer acontecer esse equilíbrio e fazer acontecer tanto nas nossas relações pessoais quanto nas nossas relações profissionais. Eu sei que para muitas pessoas e para a gente também as rotinas foram mudadas. Eu sei que para muitos profissionais, para muitas empresas, a gente teve que se deparar com movimentos que a gente nunca pensou. Né? Eu brinco que a gente está vivendo aquele movimento do cisne negro. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Né? Que ele é improvável, impactante e imprevisível. Exatamente. Ninguém sabia que a gente ia ter um 2020 desse jeito. Né? E olha, e é um 2020 que está trazendo muito aprendizado. Né? Muitas coisas bacanas. E como eu tenho visto as pessoas precisando, né, acreditar que elas podem fazer diferente. A gente tem visto muitas pessoas desanimadas. E eu gosto de falar que desistir, pessoal, nesse momento não é uma opção. A gente precisa se reinventar a cada dia. E os sobreviventes de toda essa pandemia não vão ser só os sobreviventes dos doentes, né, da doença em si, mas sim aquelas pessoas que souberem aproveitar de forma positiva todos os aprendizados e toda a experiência que esse momento está trazendo para a gente. É verdade, Renata. E quando você falou aí a questão do fazer acontecer e da forma que a gente se conheceu, eu lembrei de uma coisa que tem tudo a ver com o Faça Acontecer, que é a questão de cada um de nós tem que entender e buscar quais são os mecanismos, quais são os recursos que ele precisa para fazer acontecer. E quando a gente conversou e a gente almoçou junto pela primeira vez, né, eu já tinha uma carreira de mais de 20 anos, né, no mercado corporativo, eu já era professora, mas nos projetos corporativos eu estava começando. E aí eu disse para você uma frase que é o seguinte: Renata, eu não gosto de fazer nada sozinha, eu gosto de trabalhar junto. E é verdade. E aí isso me lembrou, a gente está aqui junto, no Faça Acontecer, né? Durante muito tempo, eu tenho recebido convites ou pessoas falando para mim: Patrícia Lisboa, por que você não vai produzir mais conteúdo? Por que você não vai fazer algo? E sabe quando que eu faria sozinha? Nunca. E não é por falta de competência ou por falta de condição. Não, é por causa do meu funcionamento. Eu funciono melhor quando eu tenho uma parceria, quando eu tenho alguém para trocar, quando eu tenho alguém para me inspirar. Então, a gente também tem que entender como a gente funciona, porque, ao mesmo tempo, muitas outras pessoas, e se a gente for falar, um dia a gente pode, inclusive, falar sobre perfil comportamental. Sim, né? É um papo super legal. Que é genial, mas outras pessoas não. Elas preferem fazer sozinhas, elas preferem fazer no time dela, então tá tudo certo. Quando a gente fala em Faça Acontecer, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é justamente essa: o que é que eu preciso para eu conseguir fazer acontecer? Eu preciso de parceiros, eu preciso de conhecimento, eu preciso de atitude. O quê? Cada um tem o seu processo, né? E é muito importante a gente descobrir isso. Por isso que vai ser tão legal a gente trazer vários convidados para a gente conhecer junto aqui
vários processos diferentes. Claro, esses processos de construção, né? Porque o Faça Acontecer, ele tem esse movimento da gente alcançar, da gente realizar, ele é um projeto de construção. Nada, gente, acontece, né, com pó de pirlim-pim-pim. As pessoas falam, mas isso é fácil, isso é tranquilo. E não é assim que funciona. Como você falou, você veio aí de 20 anos de mercado corporativo, eu vim também de 20 anos de grandes empresas. E isso que a gente faz hoje, Paty, eu acho que isso é muito bacana. Isso tem a ver com toda a nossa história, né? Nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho dessa história, né? De um pouquinho, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre como a gente tem feito acontecer. Eu acho que isso é muito bacana. E as pessoas, muitas vezes, elas não olham para isso, sabe? Elas querem as coisas de uma forma instantânea. E, pessoal, o resultado ele não é instantâneo. Ele é fruto de trabalho, é fruto do que você falou, Patrícia, a gente se conhecer e saber quais os recursos eu preciso, como é que eu funciono, né? Que modelo de negócio é para mim. Não é porque dá certo para um que vai dar para você também. Eu vejo várias experiências em relação a isso. E sabe o que é mais, sabe o que mais me instiga? É que as pessoas que muitas vezes elas não assumem essa responsabilidade, né? De, olha, eu quero, né? Não olham, não mostram essa vulnerabilidade. Olha, eu preciso de alguém, eu preciso de um parceiro, eu quero estar junto, né? Eu preciso de buscar recursos para isso. Elas muitas vezes começam a dar desculpas. Porque quando elas não conseguem, elas começam a dar desculpas. Mas eu não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo. E o que eu tenho percebido que a verdade, muitas vezes, é que ele não é capaz de se reconhecer. E de se mostrar vulnerável e saber que precisa de algo. E isso é muito bacana. E o que a gente quer com todo esse programa é poder proporcionar recursos, né? E ampliação de visão, ampliação de percepção sobre como a gente pode fazer acontecer. Porque nada é estático, Patrícia. Né? O que foi lá atrás, o que a gente viveu no início de 2020, é diferente do que a gente vai viver daqui para frente. As lideranças, as empresas, os profissionais, isso está numa mudança extremamente veloz. E se a gente não começar a fazer acontecer agora, para o nosso futuro, provavelmente a gente vai chegar lá na frente e vai querer ter começado antes. Não tem uma frase que fala isso? Exatamente, né? E aí a gente vai sentir, principalmente você falando de 2020, gente, não está sendo fácil, né? Não estou querendo aqui minimizar esse ano e dizer que simplesmente, né, com uma varinha de condão as coisas sejam resolvidas. Não, nós estamos passando por desafios, muitas empresas passando por diversos problemas, várias famílias enfrentando. Então, eu não estou querendo minimizar isso, não. A gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu na nossa história. É uma né? realidade isso. Sem dúvida. Porém, se a gente se paralisa e não busca o possível em relação a isso, as coisas vão ficar só piores. E também eu fico me perguntando qual a perspectiva que a gente vê. Porque são cenários que a gente pinta e que a gente acredita e que a gente coloca luz naquilo ali, né? Eu tenho vários clientes, né, dos meus processos de mentoria e de coaching, que eles começaram essa pandemia extremamente desesperados, no sentido assim, deu tudo errado, acabou, né? E depois, algumas pessoas, né, pela própria personalidade delas, já começaram a buscar alternativas. O que é preciso fazer? Inclusive, começou a ver oportunidade de negócio com importação da China. Ele não mexia com comércio eletrônico, ele mexia com logística, mas aqui no Brasil. E aí ele viu, né, que o boom que a internet teve, e aí ele foi buscar alternativas. Já outro, né, e eu estou dizendo isso para que a gente perceba como, em certo ponto, a gente tem responsabilidade, sim. Já outro começou a falar assim, não, realmente o meu segmento paralisou, né? É um segmento que eu não vou conseguir produzir, não vou conseguir faturar, mas hora nenhuma ele ficou buscando alternativa, né? E é por isso que muitas vezes a gente precisa de uma pessoa, né? E eu tô falando que pode ser um profissional ou pode ser um parceiro de trabalho, pode ser alguém que você confie, que você admire, um mentor, que eu comecei a buscar nele e falei assim, tá, ok, isso aqui realmente eu concordo, né? Porque ele trabalhava com essa área de serviço e de atendimento ao público e ficou tudo fechado, eu falei, ok, mas o que você pode fazer? O que você pode transformar? E aí a gente tem que abrir essa visão para a gente buscar perspectiva. E como você disse, né, eu comecei a contar isso, é para dizer o seguinte, várias pessoas estão dizendo 2020 foi um ano perdido.
Mas várias pessoas estão dizendo: 2020 foi um ano onde eu cresci absurdamente, onde eu jamais imaginei que eu faria certas coisas que eu estou fazendo, e agora que a transformação está posta, meu amigo, não tem mais jeito não. É daí para cima. É né? daí pra cima, é olhar pro futuro, né? E é legal isso, Paty, porque assim, a gente precisa começar hoje o que a gente quer pro nosso futuro. Não dá pra gente ficar esperando isso tudo passar. E a gente sabe que a gente tá vivendo um momento de incerteza, de insegurança, mas nós podemos mudar esse status, né, quo? E muito através da nossa mente, através do nosso comportamento. Porque a gente vê pessoas, muitas vezes, com o mesmo negócio, ou um profissional da mesma forma, mas que eles têm tido resultados totalmente diferentes. E o que difere um do outro? Muitas vezes o acreditar, muitas vezes o seu modelo mental, muitas vezes a sua motivação de ter um objetivo, de mover para aquilo que ele acredita, né? De realmente fazer acontecer. Porque não dá mais para a gente ficar inventando desculpas. A gente precisa de assumir responsabilidade. Eu insisto em falar isso. Eu tenho lá meu jargão que é sem desculpa com mais responsa. Esse foi o jargão dessa pandemia, né, para mim. E é justamente para isso, para trazer essa consciência que a gente pode ir além do que a gente está indo. A gente tem todos esses fatores externos hoje que interferem no nosso desenvolvimento, interferem nos nossos negócios, mas a pergunta é: o que você pode fazer de diferente? Porque, galera, se você está fazendo a mesma coisa, os resultados vão ser os mesmos. E para que a gente possa fazer acontecer de uma forma diferente, a gente precisa de mudar a nossa mentalidade. E isso é muito sério, isso funciona. Por mais que a gente saiba que tem muita gente falando de várias formas a mesma coisa, isso é fato. E como eu vejo isso na prática, né? Dentro das empresas, dentro dos profissionais, dentro dos projetos. Então, eu acho que o Faça Acontecer, a ideia é que englobe isso tudo, né, Paty? Possa trazer aí para a nossa audiência, né? Para os nossos colegas, amigos, parceiros, clientes, para essa galera que sempre está com a gente, uma pitada, né, de movimento. Eu acho isso, uma pitada de movimento para que possa acelerar e pensar aí no futuro e no agora de uma forma diferente. Com certeza, Renata, vai ser demais fazer isso. E o muito legal, né, que a internet, né, que esse mundo digital ele nos proporciona, é justamente a multiplicidade disso, né? Porque a gente vai ter os nossos encontros aqui, a nossa periodicidade, vamos trazer vários convidados, como a gente já disse, porém, esses desdobramentos também vão acontecendo nas nossas redes, vão acontecendo nos nossos sites, né? Por enquanto, a gente vai continuar divulgando e falando sobre isso. Eu no meu Instagram, que é @patlisboa, que é Paty Lisboa. O meu site, patylisboa.com.br, onde eu também estou sempre produzindo artigos. Então, eu convido vocês, né, a acessarem as minhas redes, o meu site, assim como também a acessar, né, as redes e as plataformas da Renata, que inclusive está com um site novo, né? Isso mesmo, a gente está com um site, olha, essa pandemia saiu um site novo. Então, para estar no Instagram comigo é o @Renata Lemos Oficial. E o nosso site é o www.institutoexcelência.com.br, com conteúdo, com um pouquinho do trabalho que a gente realiza. Importante falar também, né, Paty, que a gente está hoje aqui fazendo esse lançamento direto do Estúdio 767, né, para poder operacionalizar isso tudo. É importante que a gente tenha um apoio de um profissional bacana. Então, quem quiser saber mais e quiser estar junto com a gente nesse movimento, @Estúdio 767, 767 Estúdio. 767 Estúdio, que está aqui em Belo Horizonte. Então, pessoal, acho que é isso, né, Paty? Né, a gente fica por aqui, nesse primeiro episódio, dando aí, né, um spoiler de tudo que vai acontecer nesse programa que a gente está desenvolvendo com muito carinho. Conto com vocês e até o nosso próximo episódio. Com certeza, Renata, vai ser demais. E eu, inclusive, eu queria convidar as pessoas que estão aqui nos ouvindo ou que estão nos assistindo, né? Porque esse conteúdo ele vai ser transformado em vídeo e em podcast. O podcast Faça Acontecer, que mande pra gente, mande as suas perguntas, mande sugestões de programa. Você tem uma história interessante, fez acontecer, fala com a gente, vem contar essa história conosco aqui, interaja conosco, manda pra mim, né, no meu Instagram ou pra Renata no Instagram dela.
E aí a gente vai conversando. Mas foi um prazer começar isso aqui com esse Foi gostinho uma do delícia. que vem por aí, né? Gostinho de quero mais. E é isso mesmo, Paty. Venha fazer acontecer com a gente. A gente convida todo mundo que queira participar desse movimento, queira contar a sua história. Vem fazer acontecer com a gente, que vai ser muito bacana. Um beijo. E até o próximo.